Olá, Pedro, Roberto, boa noite, tudo bem? Sandra, tudo bom, Sandra? Boa noite. Raquel também. Muito boa noite para vocês todos, né? Nós estamos aqui numa live muito especial, vamos contar com a generosidade dela, que é especialista, né, em direito eleitoral, a doutora Sueli Vandal. E eu vou autorizar a entrada dela aqui. Só um instante. Boa noite, Sandra. Olá, doutora Sueli, muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, super bem, sim, viu? Obrigada pelo convite. Não, nós que agradecemos sua generosidade, né? Agradecemos também os ouvintes que aqui estão. Quero aproveitar para pedir, né, para você que nos ouve, que aproveite esse início da live para convidar outras pessoas, sejam elas pré-candidatas ou apoiadoras, ou mesmo simples eleitores, porque o tema de hoje aqui ele é relevante para qualquer brasileiro. Nós teremos aqui provavelmente uma das eleições mais acirradas, mais movimentadas dos últimos anos, se não for a mais. Então, direto ou indiretamente, nós estaremos sujeitos, né, à legislação eleitoral que estará vigente esse ano. Mesmo aquelas pessoas que falam que não vão sequer votar, elas terão, né, serão impactadas pela legislação desse ano. Então, doutor, eu queria pedir para todo mundo enviar, né, Leandro? Todo mundo enviar um aviãozinho aí, tem um aviãozinho aqui do lado, gente, encaminha para todo mundo essa live aí, para mais pessoas virem assistir esse assunto, que vai ser muito importante mesmo. Isso mesmo. Eu tenho aqui já algumas perguntas que nós recebemos da enquete, mas vocês podem encaminhar mais perguntas que nós vamos tratando aqui nessa live. Eu quero deixar bem claro também que é uma live apartidária, então qualquer manifestação relativa a algum partido político ou um político em si, ela será ignorada por nós, né? Não, nós não iremos responder nada a esse respeito, nem fazer nenhum comentário. Então aproveite que de fato é um privilégio, né, ter a doutora Sueli aqui disposta para responder perguntas das mais diversas possíveis que vocês tenham. Leandro, eu vi que, antes da gente começar aqui, eu vi que tem a Denise, né, que é lá dos Estados Unidos nos assistindo, tem gente daqui de Rondônia. Pessoal, de onde que vocês estão nos vendo? Para a gente saber aí de onde é que é essa, porque já tem uma galerinha passando aí, né? É interessante a gente saber, sempre tem gente do Brasil inteiro, né? Exatamente. Vão colocando aí pra gente, de onde vocês são. Podem ficar à vontade para interagir bastante aqui na live. Né, Leandro? Se são advogados ou pré-candidatos, até para a gente saber quem é que está aqui, conforme a gente vai falando. Às vezes não é da área do direito, a gente fala as coisas mais técnicas, né? Então pode ir falando para a gente aqui também. Isso, eleitores. Então, esse perfil que nós temos, o Você na Urna, ele é voltado justamente a encorajar pessoas que nunca se imaginaram, né, na vida política, para que elas se sintam à vontade em, eventualmente, tentar uma carreira política. Quando nós analisamos democracias mais maduras, nós vemos claramente que pessoas acostumadas a resolver problemas, né, na condição de engenheiros, professores, médicos, profissionais liberais, quando por alguma motivação pessoal, seja na vida delas, seja no trabalho, elas veem que alguns problemas eles são melhor trabalhados na esfera política. Né? Isso para que eles tenham uma validade para todos. Então, o intuito desse canal é justamente encorajar você que nos ouve, né, que eventualmente jamais se imaginou na política, para que você tente sim ser um candidato. E a doutora Sueli está aqui para nos ajudar a desmistificar certos aspectos e, ao mesmo tempo, lhe aconselhar quanto a tomar certos cuidados. E para começar, doutora, está todo mundo muito confuso quanto ao o que é que a gente está vivendo atualmente, porque fala-se que é uma fase de pré-campanha, mas na prática os candidatos estão todos aí, então eu queria que você explicasse um pouco para nós, né, essas fases de um período eleitoral, tanto para os eleitores quanto para os candidatos, né, qual o momento em que nós estamos e por que está todo mundo assustado, se isso, o que está sendo feito é permitido, é proibido.
Leandro, ó, primeiro não precisa ficar me chamando de doutora, não. Pode chamar só de Sueli, que fica mais tranquila. A gente poupa tempo aqui na live, né, gente? Então, é muito. Esse ano, igual você falou, né? Vai ser um ano totalmente diferente, né? Eu achei muito. Primeiro, eu quero dizer que eu achei muito legal essa sua ideia, né? Do perfil Você na Urna, que eu até falei agora lá aqui no Instagram, né? Que é muito interessante, que é convidar pessoas, é mostrar para as pessoas, e como você disse, né? Pessoas que muitas vezes não são pessoas de carreira na política, até porque quem já é da carreira, às vezes, já está engrenado lá, e fazer com que pessoas normais, digamos assim, participem da política. Eu achei sensacional essa ideia e quero te parabenizar por isso, por trazer, porque a gente critica tantos políticos, mas não, o político não é honesto, o político não faz isso, o político não me representa, mas nós não queremos entrar na política na maioria das vezes. E eu gostei demais desse intuito do perfil por causa disso, né? Trazer formação, porque isso é uma informação política, Sim. eu acho muito interessante. Então, Leandro, nesse momento a gente está na fase de pré-campanha. Até pouco tempo atrás, né, até alguns anos, não se falava em pré-campanha, não tinha isso tão aflorado. Por quê? Porque o que acontecia, né? Até o quê? 2014, mais ou menos, a gente tinha ali na cabeça que quando começava o período eleitoral, as pessoas sabiam que era período eleitoral porque o povo ia para a rua. Não tinha internet, não tinha, né? Não tinha como. Então, ficava se sabendo ali quando como que ia começar e o pessoal ia para a rua mesmo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, parece que um chiado. Super bem. Sim. Aí, Leandro, então a gente tinha isso na cabeça, né? Começava lá, que antes era 3 meses de campanha, né? Agora a gente tem só 45 dias, mas a gente sabia exatamente quando começava a campanha por causa disso, porque nós não tínhamos a internet. Aí, com a chegada da internet, as pessoas começaram já a trabalhar seus nomes, que é isso que vai fazer com esse perfil aqui, tem um pouco desse intuito, né? De trazer pessoas novas. E com a internet a gente passou a ter isso muito mais cedo. Então, quando é que começa a pré-campanha? O TSE já falou algumas vezes, ou tem alguns julgados assim, que em regra começa-se um ano antes da eleição. Mas pré-campanha não tem um período definido, né? Então, nesse momento, a gente está na pré-campanha, e isso a gente tem certeza que é pré-campanha, porque só vai ser campanha mesmo a partir, né? A partir do dia 15, a legislação fala, então a gente considera no dia 16 em diante, né? Do dia 16 em diante de agosto deste ano. Então, nós estamos na pré-campanha. Aqui, essa live, a gente vai falar bastante sobre isso, da quantidade de restrições que tem. Hoje está bem mais tranquilo até, foi mais flexibilizado, mas tem muita coisa que não pode, né? Então, assim, a gente tem aí essa diferença do que é campanha e o que é pré-campanha, porque na campanha, que é do dia 16 de agosto em diante, pode-se pedir voto, né? Então, a grande diferença é isso. Vocês estão vendo por aí, se alguém estiver pedindo voto, está cometendo uma irregularidade eleitoral, mas não pode, nesse momento, pedir voto. O que pode fazer é diversas coisas que nós vamos falar mais na frente ali, que eu acho que o Leandro vai fazer uma pergunta bem específica sobre isso, mas no período de pré-campanha, o que pode se fazer, o que não pode fazer em regra geral, não pode pedir voto. Aí, dentre outras coisas que a gente vai elencando, né? Por exemplo, no período antes de 16 de agosto, não vai poder, por exemplo, não tem uma conta aberta, né? Porque não tem CNPJ, então não tem gastos de campanha. Se eu quero fazer algum gasto, por exemplo, sei lá, uma reunião, eu tive um gasto na pré-campanha, não tem como declarar isso, porque não tem um registro, não tem uma conta aberta, então fica mais... Mas ainda é muito perigoso, né? Porque a gente tem uma... Recente aí, acho que 2020, salvo engano, uma senadora do Rio Grande do Mato Grosso do Sul, que teve seu mandato cassado, por ter gastado lá um absurdo de impulsionamento na pré-campanha. Então, como assim não tem uma limitação, mas considerou-se que era algo muito grande, né? Uma quantidade muito grande. Então, tem que ter muito cuidado. Mas a gente vai falando aqui ao longo da live mais especificamente sobre isso. Então, já esclareceu bastante, né? E especificamente para quem está como pré-candidato atualmente, assim, além desse principal aspecto de não pedir explicitamente votos, né?
que outras recomendações, que outras cautelas você recomendaria para quem está nessa fase, né, de pré-candidatura? Aí tem que ter muito cuidado com essa questão de gastos, né? Porque como não tem um valor delimitado, igual a partir do momento que registra a candidatura, você vai ter lá, agora, né, a eleição geral, então nós vamos ter uma lista, do TSE divulga essa lista, dizendo quanto que pode gastar, o deputado federal pode gastar tanto, né, naquele estado, igual aqui em Rondônia, por exemplo, a gente não sabe quanto vai ser ainda, mas... por exemplo, em 2018, suponhamos aí que um candidato a governador pudesse gastar aí 3 milhões de reais em Rondônia, digamos assim, acho que era quase 5 milhões, uma coisa assim. Então, quando a gente está na campanha, tem isso delimitado. Na pré-campanha não tem, por isso que é tão perigoso. E o que é muito perigoso não ter esse valor delimitado? Porque pode se entender que o pouco que você faz é algo prejudicial, mas, né, não é tão... suponhamos que você vai lá divulgar e tudo mais, e não tem como comprovar um valor. Você não vai gastar aí 50 mil, 60 mil de impulsionamento, alguma coisa assim. Então, a chance de ter problemas é muito pequena, né? Então, assim, o que não pode, em regra, é não pedir voto, né? Não pode falar. Inclusive, o TSE já decidiu em algumas vezes que não é só falar vote em mim. Né? Você tem que falar assim, é até perigoso, conte com o meu apoio, estou contando com o seu apoio, meu nome vai estar lá na urna. Essas derivações, assim, para não falar vote em mim, também é pedido de voto. Então tem que ter esse cuidado, né? O que você pode fazer é levar a sua candidatura adiante. Eu falo você, né, para quem estiver aqui que for pré-candidato, levar a candidatura, a sua pré-candidatura mostrando, isso as redes sociais ajuda muito, né, Leandro? Por quê? Aquilo que a gente falava lá de antes dessa fase pré-internet forte, né, que a internet é velha, mas que é forte no Brasil, é 2014, mais ou menos, para cá, né? Antes dessa fase, a campanha era só aquele corpo a corpo. Então, na pré-campanha, como que você fazia? Se você era um presidente de associação, você conseguia levar seu nome. Se você era um diretor de uma escola, as pessoas te conheciam. Um coordenador de uma comunidade, seja ela evangélica, católica ou qualquer uma, conseguia levar o nome porque, o fulano da igreja tal, né? As pessoas conheciam. O diretor da escola tal. E a partir da internet, isso ficou muito mais fácil. Então, você, pré-candidato, pode mostrar o seu trabalho nas redes sociais, isso faz parte da pré-campanha, né? Você pode mostrar o seu trabalho lá num bairro, pode mostrar que está visitando comunidades, se mostrar ativo, né? Isso é permitido. Também pode fazer reuniões, né, com seus pretensos apoiadores ali, pretensos eleitores, pode fazer reuniões, congressos, encontros, né? E aí uma coisa que é importante observar nisso, que os gastos com esses eventos ou com gastos que você tiver nessa pré-campanha de reuniões, de alguma coisa assim, isso vai ser arcado, né? Vai ser pago pelo partido político, porque você não tem uma conta ainda de campanha, então não tem um valor que é seu para fazer campanha. Então vai ser um gasto pelo partido político, né? Pode também, que isso é interessante, né, fazer essas reuniões para divulgar suas ideias. Talvez você não vai nem falar, não vai falar mesmo, nem pode, né, especificamente, mas pode se lançar como pré-candidato, mostrar ideias, falar, olha, a gente defende isso, né, e minha intenção é essa, eu sempre defendo esse tipo de ideia, isso também é permitido, né? E pode falar. Não, pode terminar, eu faço outra pergunta. Não, então, ter esse cuidado para a questão de gastos exorbitantes, porque a gente já tem um precedente, né, e pensa, a cassação de um mandato de senadora é algo muito grande. Não desmerecendo os demais cargos, mas é algo muito grande. Cada estado tem 3 senadores, então 1/3 dos votos daquele estado, né, ainda mais se for uma eleição que né, considera-se aí 1/3 da vontade popular foi tirada. Então, realmente tem que ter muito cuidado. Porque não é... Embora
a vontade popular, ela é um princípio, né? A supremacia do voto, ela é um princípio constitucional, um princípio do direito eleitoral. Os candidatos, eles têm que concorrer de igual para igual, né? O princípio da igualdade lá na disputa eleitoral também é um princípio. Então, tem que ter esse cuidado, porque não significa que você, por exercer um mandato tão importante, um cargo tão importante, você não vai ter um mandato cassado se fizer algo errado. E isso a gente já vai falar mais lá na frente, né, Leandro? Sobre o que pode acontecer para caçar um mandato. Pegando carona no que você falou, Suelida, para que é que serve uma pré-campanha, né? Essa liberdade que o TSE deu também, ela tem um intuito de dar uma oportunidade para que os pré-candidatos fortaleçam as ideias deles, no intuito de que isso seja cobrado até junto a outros pré-candidatos. Ou seja, se você tem uma ideia, né, alguma bandeira política que entende que é relevante, na medida em que você expõe isso de uma forma serena, né, bem estruturada, isso vai ser objeto de cobrança por parte dos eleitores junto aos outros candidatos. Ou seja, mesmo aqueles que já têm um candidato um pouco pré-definido, se eles entender que é relevante a sua bandeira de campanha, eles vão cobrar junto ao seu candidato algum pronunciamento em razão daquele tema. Então, essa liberdade que o TSE dá também para que se fale sobre os projetos tem essa finalidade. Fortalecimento da democracia, né? Exatamente. Dessa forma. Porque a democracia é um ambiente de debate. Então, quanto mais se fortalece o debate e dá, tanto que a liberdade de expressão dentro do direito eleitoral, no momento eleitoral, ela é muito, muito forte, assim, né? Tem diversos julgados que o TSE já entendeu de uma forma que não se deve privar nem as pessoas, né? A gente teve uma decisão, inclusive, recente, muito debatida, a respeito de liberdade de expressão no TSE, que todo mundo ficou sabendo aí, e o que todo mundo, né, fala, e a gente debate tanto dentro do direito eleitoral, é que o debate no direito eleitoral é importante, tanto para o processo eleitoral, e aí processo eleitoral não o processo judicial, mas para quem não é do direito aqui, né, o processo eleitoral no sentido de escolha de candidatos, pré-candidatos, eleições e tudo mais, esse processo até a urna, e tanto para a democracia, porque uma democracia forte, como você falou lá no começo, ela tem esse debate de ideias muito fortalecido, muito amplo, dá liberdade de expressão para as pessoas e tudo mais. Então, isso de começar esse debate de ideias antes, eu acho também muito importante, porque fortalece a democracia e fortalece o processo eleitoral. Exatamente, porque o momento que a sociedade para um pouco, né, para prestar mais atenção é justamente agora. Então, quem tiver alguma ideia política, mesmo que não seja candidato, é interessante que externe isso agora e não depois do dia da eleição, né? O momento é agora. O Sueli, e no que diz respeito aos apoiadores, aquelas pessoas que torcem pelos pré-candidatos, elas eu acredito que também tem algumas limitações, né? Do que podem fazer e do que não podem fazer. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, que é uma dúvida de muita gente. Isso aí também é muito importante, Leandro, porque muitos casos, né, principalmente quem vai entrar na política assim, de primeira, igual esse é o projeto do Você na Urna, muitas pessoas não têm condições financeiras, né? Mesmo que o partido político hoje tenha né, as pessoas vão ter, uma grande parte dos partidos terão aí o fundo partidário, tem para manter um pouco, ou o FEFEC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e talvez na ponta da linha não chegue para alguns candidatos. Então, isso dos apoiadores é muito importante. A gente consegue ver, assim, alguns pré-candidatos que têm uma base de apoio tão grande que faz com que ele chegue lá só pelo boca a boca ou pela internet e tudo mais. Então, o que pode e o que não pode? O eleitor, o apoiador do pré-candidato, nesse momento, ele pode compartilhar as suas ideias. Então, suponhamos que lá a Sueli é pré-candidata, é advogada, então eu defendo ali, digamos, a causa das mulheres, né? Menos machismo, igualdade entre as mulheres e tal. E eu faço um trabalho voltado para isso. O que o meu apoiador pode fazer, por exemplo? Ele pode compartilhar os meus posts, né? Ele pode ir nas reuniões, ele pode contribuir ali na organização de reuniões, mas ele não pode, por exemplo, pagar impulsionamento
da propaganda, digamos assim, que não pode ser propaganda ainda, né? Mas da divulgação do pré-candidato. Ele pode divulgar, mas ele não pode impulsionar. Essa é uma das coisas. No Instagram, por exemplo, né? Facebook, qualquer rede social, né? Então ele pode divulgar, ele pode repostar aquilo que você postar, aquilo que eu postar, mas ele não pode impulsionar os conteúdos. Então essa é a maior limitação, assim, sabe? Para os eleitores, né? E os apoiadores. Pegando carona também nessa questão dos eleitores, nós temos o calendário eleitoral, né? E tem aqui umas dúvidas, né? Que enviaram sobre questões como votar no exterior, né? Ou trocar de título, trocar o estado, né? Da federação para votar num novo estado. Quais seriam, assim, as preocupações que o eleitor, né, teria que ter nesse sentido? E as limitações também, né, para fazer isso. Isso aí, olha só, é uma live informativa mesmo, né? É interessante, Leandro, isso aí, porque aí a gente ainda está no prazo. Até 4 de maio, dentro do calendário eleitoral, pode fazer essa transferência. Então, se você vai mudar de município, né? Vai mudar não, já mudou, vai ter que comprovar ali, né, o seu domicílio eleitoral e tal, a sua mudança, o seu domicílio. E aí, até 4 de maio pode fazer essa transferência, né? Você consegue fazer hoje, principalmente com a pandemia, isso facilitou por causa de tudo ficou digital e pode ser feito tudo pela internet, inclusive. Então, você entra lá no site da Justiça Eleitoral, tem link lá, você baixa o... Como que é o nome do aplicativo? Esqueci agora. Título Net, né? O título lá digital e você consegue transferir ou vai pelo site da Justiça Eleitoral e consegue fazer a transferência para outro domicílio. Aí a votação no exterior também tem que regularizar, não é só me mudei para o exterior e eu vou lá votar. Não, também até 4 de maio, você entra no site lá do TSE e lá tem um local, tem um lugar, procura lá, sempre fica no mapinha do lado, né? Você consegue ir lá e tem um formulário para requerer essa sua transferência, digamos assim, mas vai informar para a Justiça Eleitoral, né? A transferência para o exterior. Então, com isso, fazendo esse trâmite aí, informando para a Justiça Eleitoral que você mora fora e vai fazer essa transferência, você vai conseguir votar fora, né? Nas eleições gerais, que é a deste ano, as pessoas têm a obrigatoriedade de votar como se estivesse no Brasil. Então, se ele não vota, ele vai ter que pagar multa, né? Se ele fica 3 eleições sem votar, ele vai ter problemas, pode ter o cancelamento do título e tudo mais. Então, é muito importante ver isso. E aí, onde que vai votar lá no exterior, né? A gente sempre vê assim, teve uma época eu até fiquei pensando, cara, será que a Justiça Eleitoral, né, vai lá, montam? Não. A partir do momento que fizer essa regularização, você entra também no site do TSE e pesquisa lá onde é que é a cidade, o local que você vai votar. Porque geralmente são os consulados, né? Tá aqui a Denise, né? Com certeza mora muitos anos fora. É assim mesmo, né, Denise? Vai lá e vota nas eleições gerais, né? Então, nas eleições municipais, que serão 2024 agora, não tem necessidade de votar, mas nas eleições gerais tem que votar, ou se não votar, tem que justificar até 60 dias após a eleição para não ter problemas. E aí, o que acontece se você tiver, né, perder o título de eleitor, por exemplo? Não consegue se matricular em universidade pública, não consegue assumir um concurso público, passaporte, vai ter problemas para tirar. Olha aí, ó, a Denise disse que votou lá nos Estados Unidos para as eleições presidenciais. Então, é muito importante. Se você mora fora do Brasil, corre atrás, até 4 de maio, entra no site da Justiça Eleitoral, do TSE, regularize a situação, verifique onde é o seu local de votação na sua cidade e vote. Se não conseguir votar, até 60 dias após a eleição para justificar e não ter que pagar multa ou ter problemas, né? E o voto, ele é obrigatório, uma dúvida geral, né, também. Ele é facultativo e obrigatório a partir de que idade? Tem adolescente que já pode até votar e que talvez nem saiba. Né? Inclusive, dá um apelo aí, né, Leandro, para os jovens adolescentes dos 16 aos 18 fazerem o título, né? Então, dos 16 aos 18, não é obrigatório, é facultativo, né? E a partir dos 70 anos, também facultativo.
Mas, gente, é muito importante, né? Eu sempre falo, eu tô assim insistindo, conheço um adolescente, um jovenzinho de 16 anos, eu mando o link, explico, tire o seu título de eleitor, é importante. Eu me lembro que a minha primeira eleição que eu votei, salvo engano, foi em 2002. Não façam os cálculos, por favor, mas foi em 2002. E eu tinha 16 anos e fiz o meu título e votei, sabe? Para mim é uma sensação de cidadã. Agora eu sou uma pessoa grande, não sou grande, né? Porque eu não cresci até hoje, mas né, dá um empoderamento na gente. Então, você que é jovem aí, tudo pela internet, entra no link, vai precisar fazer uma selfie com o documento. É muito simples, muito. Então, faça um título de eleitor, galerinha. Verdade, eu vi um comentário aqui no canal Perito das multas. Das multas, claro, né? Incentivando todo mundo a votar, mesmo os que estão na condição facultativa. Você falou isso, eu lembrei de um episódio da minha vida, quando eu tinha, acho que 16 anos, eu fui na Justiça Eleitoral. A gente tinha que ir lá, né? Eu acho que evoluiu um pouco a legislação, porque na época eu fui, eu não tinha ainda 16 anos, mas eu ia fazer a tempo da eleição. E aí parece que eu fui barrado de me registrar, né? Uhum. Então, aí depois é que eu fui numa segunda vez, né? Quando eu realmente tinha 16 anos. Eu tava com tanta vontade. Com 15 anos eu já tava lá na porta para querer votar. É importante demais. É isso que a Denise falou, né? Com consciência política, né? Exatamente. Denise, voltando um pouco para o tema das infrações eleitorais. Você citou aí casos, né, que seria o máximo que poderia haver, que é a cassação, né, de uma candidatura. Mas aí eu presumo que haja uma certa diversidade de infrações, assim, algumas que vão desencadear multa, né? Sim. Você poderia falar um pouco, né, nós temos uma pergunta nesse sentido, sobre essa atmosfera, né, esse leque de infrações eleitorais, as mais simples, as mais graves, um pouco sobre isso. São muitas, né? A mais que a gente mais vê falar, as mais aplicadas são as multas. Por quê? Tanto que tem muitos advogados que falam para o cliente assim, né? Porque quem advoga no eleitoral sabe que é algo, né? A pessoa fala, não, mas eu quero fazer. Então, olha, beleza, vai fazer, a multa vai ser até tanto. Se você tem condições e fala, quero arcar, quero correr o risco, ok. Então, por exemplo, uma propaganda irregular ou antecipada causa multa. Então, suponhamos aí, né, lá na lei das eleições, que é a lei 9.504, ela prevê lá a multa que vai de 5 a 25 mil reais por propaganda irregular ou antecipada. Então, suponhamos que alguém faça uma propaganda irregular aí, né, até antes de 16 de agosto, a Justiça Eleitoral, tendo um processo, claro, né, se alguém provocar, a Justiça vai ter ali, vai aplicar uma multa que pode ir de 5 a 25 mil reais. Talvez um candidato muito grande, com poder aquisitivo muito bom, cargo de governador, presidente, senador e tal, não vai fazer diferença. Mas para um deputado estadual, de um estado menor, né, pode fazer uma grande diferença. Isso também lá, um vereador e tudo mais, né? Então, as multas, só que ela pode, a depender do que for, né? Vamos supor, lá no período eleitoral. Isso aí, suponhamos, até 16 de agosto, que é uma propaganda antecipada. Mas no período eleitoral também, as multas são estratosféricas, assim, sabe? Por quê? Porque se a propaganda suponhamos que seja... a pessoa gastou 70 mil reais para fazer um outdoor, por exemplo, né? Que outdoor é proibido. E aí, não sei quanto que é outdoor não, mas suponhamos que ele faça vários outdoors aí, então deu 70 mil reais. Então, se ultrapassou esse valor, a Justiça Eleitoral pode colocar uma multa maior, porque pode colocar bem maior para poder fazer com que surta efeito essa multa aplicada. E também, então, como tem muitas multas, né? O juiz pode determinar assim, tem um outdoor e dá o prazo de 5 horas, porque na eleitoral é assim, gente, é horas, né? 10 horas, 15 horas, 2 horas para fazer algo sob pena de multa de 5 mil reais por hora que ultrapassar e tudo mais. Então, pode. E também a gente tem várias outras, né, que daí são infrações com gravidade muito maior, e isso ocorre muito mais, ocorre daí, né, no período de campanha,
que pode dar cassação de registro de candidatura, né? Pode também, se foi eleito e foi diplomado, a cassação do diploma. Se já tomou posse também, por exemplo, pode dar a cassação do mandato. E como que isso ocorre? A gente tem, por exemplo, as ações eleitorais, né? Eu sempre gosto de falar isso, que o Leandro também é do direito, né, Leandro? Sim, sim. Então, o Leandro conhece aqui, mas quem não é do direito, quando a gente... por exemplo, direito civil, a gente tem lá várias ações e tal, né? O direito penal, o direito do trabalho. No direito eleitoral, a gente tem umas ações muito específicas e muito diferentonas do resto do direito, porque são muito específicas. Então, a gente tem lá, por exemplo, uma ação de investigação judicial eleitoral, que a gente chama de AIGE. Então, essa AIGE, por exemplo, se o Leandro, candidato a deputado estadual, ele faz um abuso de poder econômico. O que é isso? Ele gasta algo que não podia ser gasto dentro da campanha, não é permitido, ou ele faz um abuso de poder político, suponhamos que ele é um servidor público, ele usa a máquina pública para fazer campanha, né? Ou ele tem uma rádio ou uma TV e ele começa a fazer propaganda política dele lá, né, que é abuso do meio de comunicação. E aí você não está usando no momento de fazer propaganda eleitoral gratuita, que é o único momento que pode fazer propaganda eleitoral é no momento de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então, se você tem um problema desse, né, um abuso de poder político, econômico ou dos meios de comunicação social, dos meios de comunicação, você pode, e aí alguém faz uma ação dessa contra você, né, aí tem um prazo, né, a AIGE, ela tem um prazo, mas suponhamos que deixou passar, então você já tomou posse, ou você está no período pós-eleição ali, então né, pode ser feita a ação de investigação judicial eleitoral, se julgada procedente, você pode perder o mandato, inclusive, e aí, a depender do que for, os votos são considerados nulos. Então, quando são nulos, é como se não existisse, né? Vai ter uma nova eleição. Se já tomou posse, então, outras ações também podem ser feitas e pode, inclusive, perder o mandato. Então, são coisas que, às vezes, o candidato acha que não vai ter consequência, mas as consequências são graves. E não são só, eu vou perder o meu mandato, mas é algo que faz com que a política local vire uma bagunça, né? É muito ruim para um município, para um estado ou para o país, quando a gente tem uma incerteza política de que se vai sair o candidato, vai sair o governador ou o prefeito e troca, né, e entra outro e as coisas não andam. Então, o prejuízo para a população é muito grande. Pensar também, né, não só estou exercendo o cargo, mas pensar que é um prejuízo social muito grande, né? Sueli, um complemento a essa pergunta me veio à mente aqui. Essas multas, elas são direcionadas para a pessoa do candidato ou para o partido dele, ou isso vai depender do contexto? Depende. Depende. Na maioria das vezes, se já for, né, o período eleitoral e conseguir, porque vai identificar quem está fazendo. Então, a ação é proposta em face de quem está cometendo o ato ilícito ali. E aí, mas pode ser que, suponhamos que o partido esteja envolvido, ele pode compor o polo passivo, né? Para quem não é do direito aqui, ele pode estar do outro lado da ação. Então, a ação pode ser contra o Leandro e o partido do Leandro, por exemplo, a depender. Mas, na grande maioria das vezes, se tem um outdoor lá com a sua cara, não é nem com a sua imagem, com a sua cara. É que eu sou bem informal, né, gente? Vocês já perceberam. Então, se tem um outdoor lá com a imagem do Leandro fazendo, só de ter o outdoor já é algo irregular, vai propor uma ação contra o Leandro e ele vai pagar. Né? Inclusive, esses dias eu fui contactada por uma pessoa que teve uma multa enorme, de quase 50 mil reais, por problemas de 2018 ainda, agora que ela descobriu, então é um problemão, assim. Então tem que ter muito cuidado, né? Porque vai virando uma bola de neve ali, e a Justiça Eleitoral vai atrás para receber, né? Que ótimo esse esclarecimento, Sueli. Pegando outra dúvida aqui, né, que enviaram pela enquete, comparando com essas lembranças que nós temos de panfletagem, carro de som, comício, o que é que continua no mundo atual, o que é que eventualmente não existe mais, ou a gente vai ter também santinhos esse ano? Quem é aí mais das antigas, como a gente, não tão antigos assim, mas nós somos, né?
Lembra, né? Eu sempre falo que eu tenho na minha memória, Leandro, assim, de quando eu tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos, 7 anos, a gente morava numa região no sítio, e aí quando eu ia para a escola, que era 1 quilômetro mais ou menos da minha casa, tinha umas pedras, e eu lembro o nome das pessoas, pintada nas pedras, assim, no meio do pasto, em palanque de cerca, tinha um monte de plaquinha, então eu sou dessa época aí, tá, gente? Época que pintava os tapumes de obra e muros de casas e ficava para outra eleição, outro candidato passava uma tinta e pintava, né? E pintava de rosa e o nome pintava da outra tintazinha lá e ficava até a outra eleição. Então eu sou dessa época aí, sabe? A Denise chamou de maturidade eleitoral. Nós temos? A Denise... maturidade eleitoral, ela falou aí. Porque a gente já estamos maduros, no sentido da idade, né, Denise? Então, Leandro, assim, a gente viu muito isso, né? Aquele carro de som meu Deus, que não deixava a gente tirar a soneca depois do almoço, que era o dia inteirinho, que todo mundo decorava aquela musiquinha que o povo odiava. Alguns até gostavam, achavam legal. Mas nós não temos mais isso, né? Então, assim, desde 2014, 2012, isso foi diminuindo muito, mas hoje nós não podemos, não tem, desde a eleição de 2018, que não pode carro de som. Então, e aí a Justiça Eleitoral, a resolução do TSE, inclusive, prevê lá, né, que não pode bicicleta com som, moto com som, mochila com som. Em 2020, aqui na minha cidade, teve um que inovou, a gente até propôs uma ação. O carinha pensou assim, eu acho que está dizendo carro de som, ele comprou aquelas caixas de som, assim, potente aí, que tem umas boas aí, fez tipo uma mochila, colocou nas costas e saía nos bairros. Aí a gente propôs a ação, né, várias pessoas mandando fotos e vídeos do carinha, a gente pegou a placa da moto e tal. Então não pode jegue de som, cachorro com som, moto com som, bicicleta com som, não pode, né? Os eleitores acho que gostam. Também não pode pintar, né, em muros, em tapumes, não pode placa, não pode bandeiras. Para a gente mais que resumir assim, o que pode? Pode adesivo, né, em carro. Olha só, não, isso nós vamos falar daqui a pouco. Pode ainda adesivos, né? Então tem o tamanho exato, não pode passar de meio metro quadrado, não pode ter efeito outdoor. E o que é esse efeito outdoor? É pegar vários adesivos, né? A lei eleitoral fala em justaposição. Então, colocar vários adesivos juntos para formar um efeito outdoor também não pode. Então, o máximo meio metro quadrado. Não pode colar também o adesivo, né? Não pode colar em portão, em muros, pode em janelas. Então, lá dentro da minha casa, eu posso até colocar, mas cá fora não posso. E carros e tudo mais. E aquele vidro traseiro do carro, você pode colocar ali um adesivo do tamanho que for, perfurado. Perfurado pode ser do tamanho total ali de trás. Então, quem tem um carro com vidro traseiro grande tem uma propaganda maior que as outras. Senão, mas o povo quase nem usa, eu acho. Então, algo que muita gente reclamava, que a eleição ela sujava as cidades. Então, essas propostas, né, essa nova legislação, nos ajuda a ter um ambiente mais clean, né, em vários sentidos. Até do sentido auditivo, né? Já que não se pode mais fazer tanto barulho. Pegando carona sua ali nesse questionamento da Denise, né, que ela perguntou se é possível ter comício, ela até citou a Ivete Sangalo, como é que é a questão hoje em dia da utilização de artistas na campanha, né? Seja de diversas formas, porque os artistas, pela visibilidade que eles têm, até o engajamento que eles têm junto aos seus públicos, eles são historicamente grandes cabos eleitorais, né? Poderosos cabos eleitorais. E nós tivemos recentemente aí uma manifestação artística, né, num show em São Paulo, e aí causou muito alvoroço na mídia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, seja de forma remunerada para o artista, a participação dele, seja de forma voluntária, quais as limitações, os cuidados que se tem que ter em se tratando de ter um artista dentro de uma campanha política. Então, não pode, né? A pergunta da Denise é se tinha aqueles showmícios, né?
Outra lembrança que eu tenho, assim, né? A gente morava em uma cidade pequenininha daqui de Rondônia, então a única época que a gente via artistas era na época da campanha. Não ia em shows, a minha mãe tá até aqui e comprova, não tinha shows. A Denise, que é lá do Nordeste, com certeza tinha, você também, né, Leandro? Com certeza Sim, tinha sim. vários sanfoneiros lá tocando forrozinho nas... Se me permite fazer um comentário, eu fui assistir, teve um ano lá, acho que foi 2000 e alguma coisa, né, que os gastos eram astronômicos com as campanhas, inclusive foi o que deve ter motivado. Eram várias bandas numa mesma noite, na mesma cidade, por um mesmo candidato. Então, era algo, né? Era surreal, era algo surreal. Sim. Então, isso, e não tinha limite de gastos, né? Isso foi imposto bem depois. E aí eu me lembro ainda que, por exemplo, a eleição sempre, né, vamos colocar aí dia 2 de outubro, igual esse ano, será? 2, né? Que acho que vai ser dia 2. Então, lá no dia 30 de setembro, eu lembro que era uma confusão, assim, todo mundo querendo fazer ali o último comício para trazer os maiores artistas, os melhores artistas, para ele ser o último para fechar com chave de ouro. A minha mãe aqui está dizendo assim, os rodeios, ser para um rodeio, aqui na nossa região era muito forte essa questão de rodeio, a pessoa ficava 2 horas vendo todos os políticos da região falando, e chamava, e abraçava, e tudo mais. Então não pode mais, né? Não pode mais showmícios, não pode mais fazer um show em um comício, isso que é showmício, né? Não pode mais ter uma reunião política e ter ali algum artista, que isso vai atrair, a intenção é essa, né? Vai atrair o público por causa do artista. Então, já o contrário, que essa manifestação que o Leandro falou, que teve há poucos dias, aí todo mundo acompanhou essa repercussão, a manifestação dos artistas já é um entendimento já bem pacificado de que não é proibido, porque aí vai ferir a liberdade de expressão de uma classe ou de uma pessoa e tudo mais. Então, alguém se manifestar favorável ou criticar, né, um governo ou um político específico, é a liberdade de expressão, não é de agora isso, tá, gente? Esse entendimento não é de hoje, ele é já bem pacífico. Então, pode se manifestar, mas não pode, por exemplo, se o político ou um ou outro tivesse lá naquela festa, provavelmente, né, mesmo sendo pré-campanha, teria problemas. Então, não pode fazer um show e trazer o candidato. Se ele estiver no local, ele não pode nem ser apresentado pelo microfone e falar, o fulano de tal se encontra na plateia. Não pode. E também, mas em 2020, né, com essa questão das lives aí, né, lembra, teve várias lives, porque não podia ter, não teve, não era para ter aglomeração, mas teve muita aglomeração. A gente teve artistas fazendo lives, ou provavelmente esse ano farão shows, né, para arrecadar valores para ajudar em campanhas. Isso o TSE decidiu lá em 2020, e teve um julgamento, acho que 2021, agora final de 2021, outubro, acho, que o TSE disse que esse tipo pode fazer arrecadação, né? Só que o candidato ou pré-candidato, ele não pode nem estar presente no evento. Alguém pode arrecadar, mas ele não pode promover o candidato, né? Porque assim, entende-se que você está ali fazendo uma live e você está arrecadando para aquela pessoa, mas você não está fazendo o nome dela, porque quem está ali já é porque é apoiador, entendeu? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas os showmícios acabaram, né? A Denise até falou aqui, graças a Deus que acabou, né? A gente gostava do showzinho, mas era uma desproporcionalidade para os candidatos, porque um candidato não tinha condição de contratar, e aí acabava juntando muito mais gente. Tá certo que se a gente tivesse uma população esclarecida politicamente, ou que madura politicamente, talvez isso não influenciasse, né? Mas sim, há muitas pessoas que não se informam em relação a isso, trocam seu voto, vendem o seu voto. Então, a intenção é fazer com que as pessoas votem mais conscientes e diminuam esse tipo de influência na hora de decisão do voto, né? Ótima essa explicação sua, Sueli. Tem mais uma Inclusive, dúvida. Leandro, só mais um. Existem algumas democracias pelo mundo, né? Teve até uma discussão a respeito aqui há pouco tempo sobre divulgação de pesquisas, né? Em alguns lugares, em alguns países, assim, algumas democracias, tem-se esqueci a palavra correta, assim, mas era como se fosse um jejum
de pesquisas para que as pessoas votem de forma consciente. Porque muitas vezes as pessoas acabam votando, suponhamos que eu e o Leandro somos candidatos e nós estamos na frente das pesquisas. E aí chega alguém aqui que é um terceiro colocado, que as pessoas não gostam nem de mim, nem do Leandro, e a pesquisa está dizendo que eu e o Leandro vamos ganhar, estamos ali empatados, e aí a população vira e vota em um terceiro, então a decisão dela está sendo influenciada. Né? Teve até essa discussão esses tempos aí na Justiça Eleitoral sobre isso, né, no Congresso também, sobre pesquisas eleitorais, mas tem em diversos países eu esqueci a palavra correta agora, mas é como se fosse um jejum. Uma quarentena, né? Uma quarentena. Uma quarentena. Exatamente. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, ali da enquete, que ela toca no seguinte assunto. Nós estamos num período de pré-campanha, né? Se é possível fazer eventos para lançar, né? Historicamente, nós temos eventos de lançamento de campanhas, né? O candidato é escolhido, formalizado junto ao TSE como efetivamente o candidato do partido. Só que aí, para pré-campanhas, isso é previsto, é interessante ter um certo cuidado de fazer um evento para lançar uma pré-campanha, digamos assim. A gente já viu, né, acho que esse ano está sendo bem comum, assim. Não tem algo específico proibido, tanto que todo mundo está fazendo, né? Mas tem que ter. Eu acredito, assim, como é algo novo, igual você disse, né? A gente era acostumado a gente vê o lançamento da campanha. Ou nas convenções partidárias, fazerem-se grandes festas nas convenções partidárias, né? Antes podia um monte de coisa, mas agora, ultimamente, pode bandeiras lá dentro do evento e tal. Mas a gente está vendo aí muitos lançamentos de pré-campanha e com grandes eventos. Eu acredito que, muito provavelmente e muito em breve, a gente vai ter aí uma regulamentação em relação a isso, né? Porque conforme vai acontecendo, a gente vai tendo a busca pelo judiciário para poder resolver uma questão, né, que está meio implícita. Mas eu vejo que, como a legislação diz que você pode se lançar como pré-candidato, falar eu sou o pré-candidato, colocar o seu nome ali como pré-candidato, desde que não haja ali pedido de voto, né, explícito ali, desde que não haja muito, né, não vai ter artista, e aí entra essas outras restrições também. Porque não pode, né? O que não pode na campanha também não pode na pré-campanha. Então não vai poder fazer um showmício de lançamento de pré-campanha. Mas eu tô vendo não tem ainda, pelo menos ao que eu vi, né, que eu soube, não teve ainda questionamentos em relação a isso. Se teve, né, tanta coisa aí que às vezes a gente não consegue acompanhar todas as notícias, mas está acontecendo, e desde que seja algo moderado e que não há pedido de voto, eu vejo que pode. Desculpa, vontade de tossir. Eu falo Sueli, nós vamos chegando já a 50 minutos de live, né? Eu sei que você tem um compromisso daqui a poucos minutos. Eu quero agradecer aqui a sua generosidade, né? Mais uma vez, de dispor do seu tempo, dos seus conhecimentos, né? Tão valiosos nesse ano, seja para pré-candidatos, seja para apoiadores ou simplesmente eleitores. E queria abrir espaço para alguma mensagem final sua, caso tenha algum tema que não estava nessas perguntas que você entenda relevante também, de uma forma geral para o público, né, sobre esse ano que nós estamos vivendo. Primeiro eu quero agradecer o convite e parabenizar por esse projeto do Você na Urna. Incentivar a participação política, eu acredito que é muito importante, porque a gente fica, igual eu falei aquela hora, a gente fica tão revoltado com os políticos que estão aí, mas nós não queremos entrar na política para fazer algo diferente, né? Então, incentivar as pessoas de bem, digamos assim, a entrar na política e manter esse discurso e essa honestidade que a gente tanto busca na política, né? E também te parabenizar por por ter essa intenção de levar conhecimento para as pessoas, né? Porque eu falo sempre assim, a partir do momento que a gente tiver pessoas instruídas, que votem conscientes, que saibam analisar o que está acontecendo, né, no país e tudo mais, a gente vai ter, com certeza, uma política melhor e diferente. Porque quando as pessoas trocam seu voto por coisas banais, por coisas pequenas, né, ou não analisam, ou não estudam a respeito, a gente tende a ter um enfraquecimento da democracia, né?
que faz com que a gente não escolha as pessoas que vai nos representar da melhor forma. Então, eu quero agradecer demais. Coloco à disposição, sempre que precisar, estou aqui, adorei a live. E falar para o pessoal aí, né, que se tiver dúvidas, você também, se tiver alguma outra dúvida, eu estou à disposição para responder, para contribuir. E eu sempre, meu Instagram está aqui em cima, gente, eu sempre falo sobre direito eleitoral no meu Instagram. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição e quero agradecer demais o convite, Leandro. Foi sensacional, a gente os agradecimentos das pessoas também. Nós também agradecemos a audiência, né, o carinho das pessoas que ficaram conosco aqui durante quase 1 hora. E dizemos que a intenção do Você na Urna é justamente essa, é fazer com que a política seja vista com muito mais naturalidade por qualquer cidadão. Né? Quando nós vemos democracias mais maduras, a política é vista com muito mais naturalidade, né? Até no sentido de alguém se lançar candidato, se conseguir bem, após terminar a sua vida política profissional, volta eventualmente para a mesma atividade que exercia antes. Então não tem aquela questão, nasceu político, agora só trabalha com política e tudo mais. Então, nós aqui no Você na Urna entendemos que fatalmente o Brasil vai chegar numa situação dessa, porque é o caminho natural de amadurecimento, né? Sim. Então, muito obrigado pela atenção de todos, né, e uma ótima noite. E a live vai ficar salva, depois vocês podem reassistir ou compartilhar. Exatamente. Obrigado. Obrigada, Leandro. Obrigada, pessoal. Até mais.